Uma reflexão rápida aqui sobre o anúncio do atleta de artes marciais mistas do UFC, Khabib Nurmagomedov. Ele foi condecorado como campeão em diversos campeonatos, foi campeão mundial 2 vezes e agora consolida sua carreira como o maior de todos os tempos na sua modalidade, tendo alcançado a façanha de 29 vitórias ininterruptas. Nunca foi derrotado no UFC. Você pode achar um pouco estranho eu fazer um comentário sobre um campeonato de lutas, sendo um pastor. O fato é que, quando eu tinha 7 anos de idade, minha mãe identificou, 6 para 7 anos de idade, minha mãe identificou que eu tinha um temperamento dócil e ela ficou com medo de que, de alguma maneira, eu pudesse ser subjugado ou hostilizado por coleguinhas, coisa de escola, e ela, nesse afã de me proteger, me colocou para praticar karatê na época. Eu pratiquei durante algum período, depois migrei para outras artes marciais, de maneira que, embora hoje eu não pratique, entre futebol e um tatame, entre um campo de futebol e um tatame, eu prefiro um tatame. Dos esportes, os esportes de artes marciais são os que eu mais tenho afinidade. Não acompanho, não sou um fã, mas é algo que me chama a atenção. E ontem eu soube do resultado desse duelo entre dois atletas, sendo um deles o Khabib, e ele anunciou no auge da carreira, aos 32 anos de idade, anunciou a sua aposentadoria. Mas a minha reflexão não é em torno do esporte propriamente dito, mas como o título do vídeo apresenta, Khabib, um tapa na cara do Ocidente. Se você pesquisar a respeito da biografia, vai verificar que Khabib é um lutador russo. Ele mora numa região bem afastada na Rússia, mora numa comunidade, e desde os 4, algumas fontes eu encontrei 4, outras 6 anos de idade, mas o fato é que desde a primeira infância ele pratica artes marciais junto a seu pai e sua família, e ele apresenta uma noção de família, uma noção de Deus muito acima da média ponderada de nós ocidentais. Eventualmente nós fazemos trabalhos evangelísticos, enviando missionários para as regiões onde até então o evangelho ainda não foi plenamente pregado. Porém, o testemunho de vida do Khabib, que não segue a mesma religião que a grande maioria dos ocidentais, ele é um muçulmano. Porém, o seu testemunho de vida, a sua índole, o seu caráter, o respeito que ele adquiriu junto à comunidade do esporte e a presença que ele tem junto à sua própria casa, o respeito pelo pai e pela mãe, sem sombra de dúvida, é um tapa na cara do Ocidente. Nós temos a palavra, nós temos o Messias, nós temos a promessa, temos o Evangelho, temos o chamado. Porém, como sociedade, estamos falidos. Como famílias, estamos desestruturados. Então, vendo o testemunho desse jovem russo, que, digamos assim, conquistou o mundo aos 32 anos de idade, ainda bastante jovem, e se dedica à família, e em todas as suas aparições públicas, ele sempre dedica toda a honra e toda a glória ao seu Deus. Eu vejo que definitivamente nós precisamos reconsiderar a nossa própria religiosidade, a nossa própria espiritualidade. Porque os evangelhos apontam que não raramente Jesus encontrou mais fé entre os gentios do que entre o seu próprio povo. Com espanto, o evangelho anuncia que Jesus veio para o seu e os seus não o receberam. Paulo diz: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por nossa causa. E eu poderia citar muitos outros exemplos de textos que apresentam coisas desse sentido. Nós precisamos rever a nossa própria conduta cristã. Porque senão, como o próprio Evangelho diz, Tiro, Sidom, Sodoma se levantarão no juízo e condenarão a nossa própria geração. Em uma das matérias que eu localizei em um site especializado, apresenta uma entrevista onde Khabib é perguntado se ele não tinha ficado triste ou magoado porque ele não havia presenciado o nascimento do seu filho, uma vez que na noite em que ele praticou uma luta,
realizou uma luta, a sua esposa deu à luz ao filho. E aquela pergunta não fez sentido para ele. Ele perguntou, mas por que eu deveria estar lá? E aí o entrevistador perguntou, para poder apoiar sua esposa, para protegê-la. Então a resposta dele foi muito constrangedora. Ele disse assim, nós temos mentalidades diferentes. Eu peço a Deus e Deus a protegerá. Veja que experiência de fé. Então com esse testemunho de alguém que vive numa cultura completamente diferente à sua e à minha, alguém que segue uma religião diferente, provavelmente da sua, eu gostaria de fazê-lo pensar. E eu também recebi esse mesmo choque de que existem pessoas nos 4 cantos da terra, espalhados pelo mundo, que eventualmente não conhecem a palavra e nunca ouviram falar do Evangelho, mas com a luz que possuem, são fiéis. São fiéis. E quanto maior luz, maior o julgamento. Se nós temos tudo aquilo que temos, a ponto de nos sentirmos responsáveis em evangelizar o mundo, que, como disse Paulo, que esmorremos o nosso próprio corpo, para que, tendo pregado a outros, não venhamos a ser reprovados. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor me abençoe. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de ti, para que possamos verdadeiramente sermos imagem e semelhança de Deus na terra. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, e que essa mensagem possa nos fazer refletir sobre a nossa própria condição, a condição de Laodiceia.